Olá, irmãos, como vocês estão? Nós estamos bem. A tia Ali continua fazendo a educação das crianças à distância, embora a escola já anunciou que a partir de semana que vem as crianças vão estar entrando em férias, vão ficar o mês inteiro de abril em férias. Eu estou aqui de home office, trabalhando em casa, trabalhando muito. O meu pessoal do escritório está revezando os que vão de carro e os que estão indo, os que precisam, na verdade, condução, estão ficando em casa, né? Não estão usando o transporte público. Mas eu conversei essa semana com o pastor Zacarias, nós estamos preocupados com os irmãos, estamos orando pelos irmãos. A tia Ali está acompanhando o grupo das senhoras, né? Então, se você tem um pedido de oração, mande para a gente. Nós estamos orando pelos irmãos, mas se tiver uma coisa específica, mande para nós. O pastor Zacarias vai tentar dar uma passadinha para ver os irmãos semana que vem, não vai entrar em casa, só da rua, ver como vocês estão. Então, se precisar de alguma coisa, o que pudermos ajudar, por favor, não hesite em falar conosco. Nós estamos aqui para vocês. E não vemos a hora de passar essa tempestade para que possamos estar juntos novamente. A palavra de Deus diz que nós, a igreja, somos um corpo e nós precisamos uns dos outros. E Paulo diz para não deixarmos a nossa congregação mútua como é costume de alguns. Então precisamos realmente, assim que passar isso, estarmos juntos novamente, porque nós somos um corpo, nós somos uma família e precisamos uns dos outros. Mas enquanto estamos seguindo à distância, vamos continuar a estudar a palavra de Deus. Nós estamos em Colossenses 3:9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra, pelo tempo que vamos ter agora. Nos guie em toda verdade, eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos focar na primeira parte desse versículo, que é o não mentais uns aos outros. É uma continuação da semana passada, tratando sobre a língua. E aqui ele está falando uma coisa negativa. Na verdade, podemos comparar esse mandamento a um imã. O imã tem um lado negativo e tem um lado positivo. Então, o lado negativo é não mentais. Mas eu quero focar não no lado negativo, mas no lado positivo, que é fale a verdade. Então vamos lá, falando a verdade. Falar a verdade não é falar tudo o que você pensa, já tratamos sobre isso. Provérbios diz: o tolo revela todo o seu pensamento. Então não é questão de revelar todo o seu pensamento, porque tão importante quanto o que você fala é como você fala e quando você fala. Precisamos falar a verdade, mas precisamos falar a verdade em amor. Agora quero focar em mentira e verdade. O que é mentira? O Senhor Jesus disse que o pai da mentira é Satanás. Ele é quem cogitou a mentira de que ele poderia ser igual a Deus. Depois ele contou essa mentira para Eva quando estava tentando ela e ela acabou pecando. Nós vemos aqui uma grande diferença entre anjos e homens. Os anjos não têm a chance de serem salvos. Os homens, o ser humano, tem. Por quê? Para os anjos, o pecado veio de dentro para fora. Para o ser humano, foi de fora para dentro. Nós fomos tentados. Então, os anjos gostariam, querem atentar a essa tão grande salvação que a nós é proposta, mas eles não têm essa chance. Deus criou o inferno para Satanás e os seus anjos, mas a nós ele criou um caminho. O Senhor Jesus é o caminho. Então, quero falar duas coisas fundamentais sobre a mentira. Primeiramente, a mentira é uma bola de neve, já sabemos disso. Uma pessoa se desboca em mentira, precisa contar outra mentira para sustentar aquela mentira, vira uma bola de neve e é triste quando ela começa a acreditar na sua própria mentira. Agora, outra coisa nós vemos sobre a mentira é que ela é igual à areia na fundação. Aquele que constrói a sua casa na areia é como aquele que constrói a sua casa na mentira. A tempestade vai vir e a casa vai cair. Mas a verdade, o Senhor Jesus disse sobre a verdade. A palavra de Deus é verdade. Santifica-os em tua verdade, a tua palavra é a verdade. Em Salmos nós vemos várias vezes dizendo isso, a palavra de Deus é a verdade.
A palavra de Deus é eterna. Tem uma diferença entre realidade e verdade. Já tratamos sobre isso. A verdade é uma só. Realidades são diferentes. Pega uma pessoa pobre, a realidade dela é uma. Pega uma pessoa rica, a realidade dela é outra. Mas a verdade, ela é a mesma para os dois. Ela é imortal. Naquela passagem de Filipenses, Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Coisa linda. Qual o contexto? Finanças. Paulo falou: sei ter abundância e sei padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vemos o exemplo disso na vida de Jó. Jó era o homem mais poderoso na sua época, tinha tudo, andava na sua integridade, na sua fé para com Deus. Quando perdeu tudo, continuou na sua fé, continuou andando na sua integridade. A verdade guiou ele nas duas circunstâncias. A palavra de Deus é a verdade e ela nos guia independente da nossa realidade. Então, na nossa realidade, nesse momento, precisamos continuar a crer na palavra de Deus, continuar confiando que o Senhor está no controle e não deixar que a nossa fé enfraqueça. Ela é a verdade. E o nosso Senhor Jesus é a própria verdade encarnada. Ele é a verdade. Ele é a palavra de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa a crer na palavra de Deus, continuar confiando que o Senhor está no controle e não deixar que a nossa fé enfraqueça. Ela é a verdade. E o nosso Senhor Jesus é a própria verdade encarnada. Ele é a verdade. Ele é a palavra de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa vida. Ele é a verdade que liberta. E isso é uma coisa fundamental da verdade. Ela liberta. O Senhor Jesus nos liberta. A sua palavra nos liberta. Uma pessoa que tem um pecado, que tem um segredo, está tentando esconder aquilo, ela só vai ter liberdade quando ela confessar aquele pecado e deixar aquele pecado. Ela vai sentir então liberdade. Quando alguém falar: você sabe a verdade sobre aquela pessoa? Ela fala: sim. Por quê? Ela já contou e está livre. Não está mais preocupada com aquele segredo. Ela contou e confessou e deixou aquele pecado. A verdade liberta. O Senhor Jesus nos liberta. Agora, a palavra de Deus também é a fundação sobre a qual devemos construir as nossas vidas. Nós podemos construir a nossa vida na palavra de Deus. Podemos e devemos construir a nossa vida sobre a verdade. Porque, como já disse, aquele que constrói a sua casa na areia é igual aquele que constrói a sua vida na mentira. Aquele que constrói a sua vida na palavra, na verdade, é igual aquele que constrói a sua casa na pedra. A tempestade vai vir, mas a casa não vai cair. Eu quero deixar uns salmos com os irmãos. Salmos 119, 163, o salmista diz: abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Precisamos abominar, odiar a mentira, mas amar a verdade, amar a palavra de Deus. Em conclusão, irmãos, esse mandamento é igual um imã. Tem o lado negativo, que é não mentais, mas o lado positivo é fale a verdade. Fale a verdade em amor. Construa a sua vida na verdade. Seja como o salmista, abomine e odeie a mentira, mas ame a verdade, ame a palavra de Deus. Você vai realmente construir a sua vida numa fundação, e quando a tempestade vier, ela não vai cair. Oremos. Pai Celestial, obrigado pela sua verdade, pela sua palavra. Que cada um de nós possa construir a sua vida na sua palavra. Isso eu oro e agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e continue a ler a palavra de Deus, a memorizar a palavra de Deus. E em breve vamos estar juntos novamente. Que Deus te abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia,
estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.